Indústria brasileira. Nos Estados Unidos, a relação entre a metrópole e a colônia era caracterizada por uma autonomia da colônia, diante dos comandos da metrópole. Sendo assim, se observou a existência de atividades comerciais e de manufaturas, principalmente nas colônias do norte, que possuíam um modelo de ocupação pautado no povoamento. Este movimento é chamado de negligência salutar. A negligência salutar foi o nome dado à política de abandono e de pouca interferência adotado pelo rei da Inglaterra em relação às 13 colônias, no momento em que elas desejavam a independência. Na época em que a Inglaterra deu início à Revolução Industrial, o Brasil era colônia de Portugal e sofria os efeitos do pacto colonial imposto pela coroa portuguesa, e isso impediu o Brasil de estabelecer relações econômicas com outros países, barrando a autonomia da colônia e impedindo o desenvolvimento de atividades modernas, como o caso das manufaturas industriais. Após a independência, os Estados Unidos passaram a desenvolver cada vez mais suas atividades comerciais e industriais, diferente do Brasil, que consolidou como grande produtor agrícola, pautado no apoio imperial aos fazendeiros. Irineu Evangelista de Souza foi um importante político, banqueiro e empresário brasileiro, considerado o precursor da industrialização do Brasil. Durante o período imperial, ele trouxe novas tecnologias para o país. Estava disposto a industrializar o império, mas foi boicotado, pois a política brasileira, como dito antes, era fortemente representada por agricultores. Durante o século XX, os Estados Unidos se consolidou como uma potência econômica, política e militar, muito graças à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o século XX foi um forte período de disputa pelo controle político, tanto por parte de indústrias como agriculturas. Na década de 1930 a 1960, o Brasil viveu seus momentos mais significativos no campo industrial. Durante a era de Vargas, diversas medidas foram feitas para desenvolver as atividades industriais, como, por exemplo, criação de leis, investimentos e incentivos industriais. Enfim, as atividades agrícolas são importantes para o Brasil, pois nos longos anos em que o território brasileiro foi colônia portuguesa, a economia se restringiu à prática da agricultura, mas a indústria também é bem importante se auxiliar muito na produção agrícola.